Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você, agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o verso 8 do primeiro capítulo de Apocalipse, um verso fundamental, pois nele o próprio Deus se identifica. A Palavra de Deus, a seu próprio respeito, é vital para nós, pois vivemos dias em que o estudo da Palavra de Deus tem atingido níveis preocupantes. Dos púlpitos das igrejas e das diversas plataformas onde pretensamente se afirma proclamar a Palavra de Deus, constatamos que o genuíno ensino bíblico não tem merecido a atenção daqueles que afirmam estar falando da parte de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada e a palavra escrita, nesses dias em que se demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, em que o prazer imediato e a satisfação emocional se tornaram um grande alvo a ser alcançado, o estudo da Palavra de Deus é tremendamente necessário. Assim, temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Jesus Cristo. E esses objetivos, graças a Deus, têm sido alcançados, e sabemos disso através da comunicação que temos com vocês. Cartas, e-mails, telefonemas têm chegado até nós, expressando o valor do programa. E como prova disso, registro o e-mail que um ministro de Deus, o pastor Edinardo, nos enviou lá da cidade de Maracanaú, no estado do Ceará. Foi essa a mensagem de apoio que ele nos enviou. A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo, aí da RTM. Estou aqui em Maracanaú, no Ceará, ouvindo a RTM pela internet. As músicas e as reflexões bíblicas são uma expressão da sabedoria do Espírito Santo de Deus. Tenho visto ele, tenho percebido ele sobre toda a equipe da RTM. Louvado seja Deus. Um grande abraço. Pastor Edinardo. Querido irmão, querido amigo, também dizemos amém por isso. Que assim seja, que Deus sempre nos dê sabedoria e nos use para a sua própria glória. Agradecemos o seu e-mail e as suas palavras de encorajamento e nos sentimos felizes quando percebemos que Deus tem usado esse programa para a edificação de muitos irmãos. Na verdade, também o que nos alegra é percebermos que aqueles que têm recebido as nossas mensagens têm tido a oportunidade de compartilhá-las com outros irmãos e amigos. Com isso, constatamos que alcançamos muitos outros amigos de uma maneira que só Deus conhece o seu número exato. Louvamos a Deus porque Ele tem usado esse programa e esse veículo de comunicação que é o rádio, e queremos contar, então, com a sua parceria para que continuemos produzindo e colocando no ar esses programas. Queremos contar com as suas orações. Orem pela finalização do nosso projeto e orem também para que Deus nos dê condições de publicarmos todos os comentários dos livros bíblicos que temos estudado.
Orem também em favor de cada programa, para que Deus fale a cada um de nós. Exatamente para isso, convido a todos que estão me ouvindo agora para esse momento de oração. Vamos orar. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos, Senhor, que tu nos ilumines através do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Pedimos também que, por ele mesmo, sejamos capacitados a te obedecer. Tu sabes do desejo que temos de te glorificar. Abençoa-nos, recebe o nosso louvor, porque fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o verso 8 de Apocalipse, capítulo 1. Logo no início do programa, leio para você esse verso para que você perceba sobre qual assunto vamos refletir nesse programa. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você percebeu o tema do verso? Vamos refletir sobre a abrangência do poder divino. Quando percebemos que esta é a temática desse verso, percebemos também que antes de João receber a sua primeira visão, o Senhor que se revela reafirma o seu controle, a sua soberania e o seu senhorio sobre toda a história humana. Quando João ouviu essa expressão, eu sou o Alfa e o Ômega, certamente ele entendeu que essa descrição se referia a tudo que se podia incluir entre a primeira e a última letra do alfabeto grego. Tudo e todos estão incluídos, estão sob o controle, estão sob a soberania e o senhorio do nosso Deus. Tudo o que acontece na história humana está sob o controle de Deus. Esse controle, esse senhorio é de tal magnitude que Deus, como o eterno e o transcendente, não é afetado pelos conflitos da história, pois, na verdade, ele é quem exerce a sua soberania sobre todos os acontecimentos. Deus, como aquele que há de vir em Jesus Cristo, visitará a humanidade para levar a história à sua consumação, ao final que ele mesmo na eternidade decretou. Deus, como Todo-Poderoso, pode ser entendido como aquele que a tudo governa. É sobre esse poder divino e a sua grande abrangência que estamos refletindo com base nesse verso, capítulo 1, versículo 8 de Apocalipse. Por essa razão, querido amigo, é que ao refletirmos sobre o poder de Deus, é certo relembrarmos alguns dos seus atributos para percebermos sobre quem nós estamos falando. Relembre que Deus é soberano, o que significa que Ele é supremo. Toda a sua criação, Ele coloca junta, conhecedora ou não conhecedora, não pode impedir os seus propósitos. Deus é Espírito, e isso significa que Ele é invisível, não é e não deve ser representado por qualquer figura. Deus é uma trindade, isso significa que Ele é 3 em 1, da mesma substância, com poderes e glórias iguais. Note na primeira passagem das Escrituras que o nome é singular. No princípio criou Deus os céus e a terra. Apesar de que, no próprio capítulo, nós temos uma referência ao plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Embora a referência é a 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus é único. Um outro atributo de Deus é que Ele é verdade, o que significa que Ele está de acordo com tudo o que Ele é. Ele irá permanecer incorruptível e não pode mentir. Mas além desses e outros tantos atributos, é importante relembrarmos também alguns nomes desse Deus Todo-Poderoso que se revela tão amorosamente
para nós. A leitura de alguns nomes de Deus certamente vai nos ajudar a relembrar quem é esse Deus, sobre quem nós estamos tratando. Você deve se lembrar desses nomes tão expressivos e significativos. Primeiro, Elohim, o Deus forte, divino. Segundo, Adonai, o Senhor, indicando uma relação de mestre para servo. Terceiro, El Elyon, o mais alto, o mais forte. Quarto, El Roi, o forte que enxerga. Quinto, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Sexto, El Olam, Deus Eterno. E em sétimo lugar, um outro nome bem conhecido, Yahvé, Senhor, isso é, eu sou, significando o Deus Eterno, autoexistente. Querido amigo, além desses atributos e desses nomes, vale a pena reforçar que essa expressão, eu sou o Alfa e o Ômega, é usada 3 vezes nesse livro de Revelação, em Apocalipse, demonstrando que Deus quer que o conheçamos de um modo completo e especial. Com o seu poder, ele abrange a tudo e a todos, toda a obra da sua própria criação. Nesse verso, então, no versículo 8 do capítulo 1, João, o apóstolo, exilado na ilha de Patmos, teve essa especial revelação. No primeiro dia da semana, isso é, no domingo, João ouviu essa doce, mas essa poderosa voz, identificando-se. Quando Deus se identificou como Deus Todo-Poderoso, certamente ele estava se revelando e dando uma mensagem que João deveria transmitir, como de fato fez, encorajando os cristãos daqueles dias e nós também, nos dias de hoje. Aqueles cristãos passavam por grandes provações e tribulações desencadeadas por Roma através do seu imperador Domiciano. Hoje nós enfrentamos provações e tribulações desencadeadas pela própria sociedade, ou então na nossa família, no nosso serviço, enfim. Nós precisamos entender que essa mensagem também é para nós. Voltando, entretanto, ao contexto daqueles dias, enquanto Roma aceitava e era flexível a qualquer religião, inclusive adorando a própria pessoa do imperador, a igreja não aceitava e era inflexível quanto ao culto ao imperador. A igreja só adorava quem? Só adorava o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor. Nada de adorar a pessoa humana, nada de adorar ao imperador de Roma. Essa voz, então, ouvida por João, dizia em outras palavras, não desanime, Deus te ama, Ele te protege. E essa é a mesma voz que podemos ouvir hoje e queremos ouvir hoje. Por isso, então, querido amigo, vamos estudar esse versículo, versículo 8 de Apocalipse 1, dando-lhe o seguinte título: Deus o Todo-Poderoso. Deus o Todo-Poderoso, com base em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Muito bem, querido amigo, o título Alfa e Ômega transmite a mesma ideia de que temos em outras expressões, isso é, eu sou o primeiro e o último, ou então, eu sou o princípio e o fim. Quando esses termos são usados com referência a Yahvé, entendemos que antes dele não havia nenhum Deus Todo-Poderoso. Mas entendemos também que jamais haverá outro Deus depois dele. Deus levará a término, com grande êxito, a história da humanidade, portanto, a sua e a minha história. O princípio, então, que extraímos desse verso, que serve para a nossa reflexão, que serve para a nossa meditação, se expressa, então, nessa frase. Veja bem, somente Deus é aquele que começou e concluirá a história conforme o seu querer. Eu repito, com base em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, somente Deus é aquele que começou e concluirá a história conforme o seu querer. Esse é o princípio que temos para refletir com base nesse verso.
Nesse verso, então, encontramos 3 características do único Deus que tem a história em suas mãos. Deus caracteriza-se, em primeiro lugar, como o Alfa e o Ômega. Essa expressão Alfa e Ômega refere-se às letras do alfabeto grego e à primeira e à última letra desse alfabeto da língua que o Novo Testamento foi escrito. Essa expressão foi usada apenas 3 vezes na Bíblia e todas elas aqui em Apocalipse. Foi usada em 1:8, nesse verso que estamos estudando, e também em 21:6 e 22:13. Além dessa expressão, João registra ainda no Apocalipse mais 2 expressões bem iguais, expressões paralelas, o princípio e o fim, que aparecem em 21:6 e 22:13, e o primeiro e o último, que aparece em 1:17, 2:8 e 22:13. Enquanto muitos comentaristas aplicam esse título tanto a Deus como a Cristo, um exame mais cuidadoso mostra que nesse verso, capítulo 1, versículo 8 de Apocalipse, a sua aplicação é feita para descrever, para identificar a Iavé, isto é, o Deus Pai. É importante notarmos que o primeiro versículo de Apocalipse 1:1 mostra que a revelação foi dada originalmente por Deus Pai. Depois, Deus deu a Jesus Cristo. E Jesus a deu ao anjo que, por sua vez, entregou a João. Ora, diante disso, percebemos que, às vezes, quem fala é o próprio Deus Pai. Entretanto, devemos perceber que, em outras ocasiões, é Jesus Cristo quem fala e se refere a si mesmo dessa mesma maneira. Veja, por exemplo, 1:18 e 2:8. É preciso entender, então, que os versos anteriores a esse verso 8 se referem a Jesus, o Filho. Mas nesse texto, nesse verso 8, é claro que a aplicação do título é ao Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Como exemplo do uso dessa expressão pelo Deus Pai, temos ainda outro registro feito por João. Veja, por exemplo, nos versículos 5, 6, 7, do capítulo 21. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Querido amigo, uma vez que Jesus sempre se referiu aos que eram seus co-herdeiros do reino como irmãos e não como filhos, a voz que João ouviu nesse texto de Apocalipse 21, certamente era a voz daquele que estava no trono, que só poderia ser a voz do Deus Pai, a voz de Iavé. Assim, essa expressão também identifica para nós quem? O Deus Pai, o Deus único que tem o completo controle de todas as coisas e que, por seu poder e abrangência, controla tudo e a todos. Em segundo lugar, Deus se caracteriza como aquele que é, que era e que há de vir, conforme o versículo que nós estamos estudando. Essa expressão, aquele que é, que era e que há de vir, indica e comprova que Deus é eterno. Indica também que em Deus Pai temos o começo e o fim da história humana. A história humana teve um início em Deus e ela se concluirá conforme o que Deus tinha planejado lá na eternidade. Essa expressão é também uma referência clara ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso por quê? Porque essa frase faz menção à eternidade de Deus. Isso é muito interessante, porque nem sempre a palavra Deus na Bíblia refere-se somente a Deus Pai. Nessa frase, por exemplo, nessa expressão, a referência é ao Deus Trino. Nesse texto de Apocalipse 1:8, novamente a Trindade de Deus é citada. Há um só trono nos céus, e apenas um assentado no trono. João descreve isso com as seguintes palavras: Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado.
Leia aí na sua Bíblia, Apocalipse 4:2. Sem dúvida, esse alguém é Deus, porque os 24 anciãos ao redor do trono, juntamente com os 4 seres viventes, se dirigem a ele dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir, conforme lemos em Apocalipse 4:8. Em Apocalipse também, 22, 3 e 4, João menciona o trono de Deus e do Cordeiro. Esses versículos falam de um trono, uma face e um nome. Portanto, Deus e o Cordeiro devem ser um único ser, que tem uma face, um nome e que está sentado em um único trono. A única pessoa que é tanto Deus quanto o Cordeiro, quem é? É Jesus Cristo. É importante, então, lembrarmos que o próprio João, no seu evangelho, disse: o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1,18. Devemos lembrar, então, que Jesus é a única manifestação visível de Deus. O Pai e o Filho têm o controle sobre toda a história humana, sobre a sua e sobre a minha história. E, finalmente, Deus caracteriza-se, em terceiro lugar, como o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus aqui pode ser o Pai, que fala também em 21, 5 a 8, como nós lemos, e é descrito como o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, conforme lemos também em 4:8. Mas, querido amigo, as mesmas palavras podem ser aplicadas ao Filho, em quem habita toda a plenitude da divindade, conforme Paulo disse aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Sabe por que isso? Porque Jesus Cristo é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quem nos dá essa palavra é o autor de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Essa expressão, então, é como um selo de autoridade. É mais uma afirmação da natureza absoluta de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Essa descrição de Deus aparece 9 vezes no Apocalipse e se encontra em mais do que 50 versículos espalhados pela Bíblia toda. Os servos perseguidos na época de João, e também nós, precisamos lembrar do poder absoluto do soberano Deus. Todo-Poderoso, ou no hebraico, El Shaddai, ou Jeová Sabaoth, isso é, o Senhor dos Exércitos, ele é o comandante das hostes e dos poderes celestes. Ele é poderoso, portanto, para vencer a todos os inimigos da igreja e a todos os inimigos de cada um de nós. Na Septuaginta, isso é, a versão grega do Antigo Testamento, Todo-Poderoso é a expressão que substitui o antigo e recorrente título de Deus, isso é, o Senhor dos Exércitos. Uma expressão que aparece 279 vezes no Antigo Testamento. Que, na verdade, era a maneira pela qual Israel chamava o seu Senhor quando tinha em vista a destruição dos deuses contrários e, sobretudo, nas batalhas, o Senhor dos Exércitos. Era assim que Israel chamava o nosso Deus. Enfim, essa expressão nos faz ver o seu poder que abrange a tudo e a todos. Querido amigo, Ele é o único Deus e é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem controla os acontecimentos que culminam com a vinda de Jesus Cristo. Jesus, de igual modo, está sob o seu poder. Como estará também a nova ordem do novo céu e da nova terra, que será o quê? Inaugurada com a vinda do Senhor Jesus. Então, agora, ao concluirmos nossa reflexão, eu quero desafiá-lo a aceitar esse Deus do qual lhe falo nesse momento, de forma que a sua esperança não seja uma esperança frágil, que a sua fé não seja uma fé morta, que a sua mente seja aberta para entender o grande poder controlador desse Deus que garantiu estar conosco todos os dias da nossa vida. Mas também desafio você, que já o aceitou, a que se comprometa ainda mais com Ele.
Oro para que você possa reconhecer que vale a pena servir esse único Deus, esse Deus que se apresenta a você como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus.